Beleza. Então vamos lá então. Essa vai ser a nossa aula 2.3, na verdade, nossa sessão 2.3. Nessa sessão a gente vai entender um pouquinho mais sobre ângulo, distância, técnicas de levantamento, tanto como a nossa planimetria e altimetria, que já é um assunto que a gente viu aí um pouquinho no começo da nossa disciplina. Bom, o que o nosso material traz aí logo de início, então? Todo trabalho de campo decorre de um planejamento. Espera aí. Alguém querendo entrar? Beleza. Todo trabalho de campo, ele ocorre devido a um planejamento bem elaborado, certo? Que vai ter todas as etapas do levantamento de campo, processamento e ajustamento das observações e análise da qualidade do produto a ser entregue à empresa contratante. Previamente ao levantamento, você deverá executar o reconhecimento de campo para verificar quais técnicas de levantamento serão aplicadas em campo. Então, o que acontece? Preciso fazer um levantamento de área, de técnicas que eu vou utilizar, o que eu tenho que fazer no levantamento de campo, o que eu tenho que entender. Então, tudo isso a gente vai ver aqui, vai abordar um pouco desses assuntos, certo? E para vocês poderem aplicar. Talvez deixa eu já comentar um pouco sobre o levantamento de campo, que eu acho que não tem tanta... Não observei trazendo tanto esse conteúdo, mas o levantamento de campo é importante porque, por exemplo, principalmente no levantamento topográfico, não é sempre que vocês vão, na verdade, talvez não serão vocês, mas se vocês, caso forem fazer um levantamento topográfico, provavelmente não vai ser executado num terreno muito bonitinho, né, num loteamento, for medir um terreno, enfim. Então é muito importante antes, ou tentar ir antes pelo menos, para conhecer onde vai ser feito esse levantamento, como que é o terreno, se é acidentado, se não é, já tentar prever quais são os pontos, que pontos são esses. Lembram no nossa aula prática que tinham 3 teodolitos? Aquilo lá foi a simulação então de 3 pontos, ou seja, na prática o topógrafo, ou seja, quem estiver fazendo a medição, iria do ponto 1 para o ponto 2 para o ponto 3, né? A todo momento movimentando o teodolito, né? Lá a gente deixou 3 pontos já instalados com 3 equipamentos para agilizar, mas na prática seria apenas um equipamento que iria se movimentar em vários pontos. Porém, imagina que o terreno seja acidentado. Você já tem que prever qual que vai ser o ponto, se dá para levantar o dado, se vai precisar fazer algum outro tipo de medição, o que o cliente está querendo, que tipo de dados vocês vão anotar. Porque em campo, vocês irão só colher informações, né? Colher distância, ângulo, entre outros dados, para quando chegar na parte do projeto em si, vocês conseguirem calcular e entregar o resultado esperado, certo? Então, nós vamos entender aqui a parte de direções, ângulos e distâncias, tá? Então, as direções na topografia, elas são dadas por direção horizontal, azimutes e rumos. Alguém tem ideia, já ouviu falar em direção horizontal, azimutes ou rumos? Alguém tem alguma ideia? Já ouviu pelo menos falar no termo? Ou é a primeira vez que vocês têm o contato disso? Ninguém? Para mim é a primeira vez. Beleza. Então vamos lá. O que serve, o que acontece com as direções horizontais? Principalmente essa questão de ângulo e direção, basicamente é o que vai
servir de fundamento, tá? Na topografia. O que acontece? Eles que vão determinar os pontos e as diferenças de nível. O que na verdade, simplificando, fazer uma simplificação bem exagerada da topografia. Acho que eu já comentei isso, mas falando novamente, lá no ensino médio, ou quando vocês faziam aula de matemática, tinha questão de medição de área, tinha os triângulos, lembra? E o professor dava um ângulo, tinha que encontrar outro. Pitágoras, enfim, você tinha uma direção, um ângulo, encontrava outro tamanho. Aí tinha o cálculo da fórmula de área, fórmula do perímetro. Então, na topografia, seria basicamente aquela geometria, na verdade, se dá origem na geometria, é claro, que a gente aprende lá no ensino médio, só que a gente vai para uma escala muito maior, tá certo? Então, a gente vai a campo e aqueles dados que o professor, lá em geometria básica, né, lá do ensino médio, passar para vocês, que são as distâncias, os ângulos, enfim, o que mais era necessário para que vocês conseguissem resolver o exercício, esses dados vocês terão que ir a campo com o equipamento para coletar, né? Então essa que é a diferença prática, diferença da prática para a teoria, tá? É claro que os cálculos, eles são mais elaborados, eles precisam ser mais pensados, mas na essência são todos os cálculos simples que todo mundo, acredito que já passou, certo? Então vamos começar aqui na direção horizontal e ângulo horizontal. O que é direção? Exemplo aqui, a gente tem um ponto A, um ponto B e um ponto C, certo? Então, eu tenho uma direção do meu equipamento de A a B, isso é uma direção, tá? Eu posso estar apontando o meu equipamento em direção ao ponto B, que é a minha régua, ou eu posso estar apontando o meu equipamento em direção ao ponto C. Vocês lembram que lá no teodolito tinha lá a marcação dos ângulos? Quando vocês giravam, lembra? Só que no caso lá foi a gente fez a medição do ângulo vertical, né? Não foi horizontal. Mas tinha o de baixo, né? Tinha duas linhas, o vertical, que tinha um V, e na tela tinha um H, que era o horizontal. Só que a gente não movimentou o horizontal. Então, né, no equipamento ele tem essas duas medidas de ângulo. O que eu poderia fazer aqui? Exemplo. Eu tenho a minha régua aqui, comparando inclusive a nossa atividade prática. O que eu posso fazer aqui com essa régua? Alguém sabe? Eu tenho esse ponto aqui, tenho o equipamento. O que a gente fez na nossa aula prática? O que a gente encontrou de resultado? Mediu o desnível. Isso, a gente nível. Isso, a gente mediu tanto o desnível, a diferença, a cota, né, do ponto, em relação ao ponto do A ao B, por exemplo, né, a diferença de altura, como também nós medimos a distância, certo? Distância do ponto A até o ponto B, como do ponto A ao ponto C. Não foi esse mesmo esquema, né, mas a gente mediu de 3 pontos diferentes, uma régua só. Então aqui eu poderia, se eu fechasse esse triângulo, que em topografia essas formas são chamadas de polígonos, que triângulo é um polígono, tá? Mas como elas podem ter formas diferentes, a gente adota toda a forma fechada de polígono fechado, tá certo? Então eu poderia, com esse equipamento, tá? Um companheiro lá no ponto B, a gente já poderia medir a distância de A a B. Depois a gente media a distância de A a C. E da mesma forma que a gente tinha a marcação lá do ângulo, o ângulo em relação à horizontal, e a gente encontrou a distância, a gente pode que vira o equipamento do ponto B em direção ao C, a gente consegue encontrar o valor desse ângulo BAC, certo? Esse ângulo aqui. Com esse ângulo e essas duas medidas de distância, permite que a gente encontre já a área desse espaço. Digamos que aqui fosse um espaço
triangular e eu quisesse medir, eu já encontraria. E assim por diante. Se eu tivesse vários pontos, a gente teria um levantamento. Na verdade, a gente faz o cálculo de área por triangulação. Vocês não chegaram a realizar o exercício de triangulação, não, né? Eu não, professor. Não, beleza. Então, só nesse simples caso aqui, a gente já tem uma ideia, né, da utilidade. Igual eu expliquei para alguns de vocês, né, naquele dia lá, na verdade, na essência, igual eu expliquei, deixa eu ver se eu volto aqui para mim. Apareceu aí? Apareceu? Apareceu. Sim. Não sei se eu consegui explicar para todos, ou talvez naquele dia foi um pouco corrido, né? Mas, na essência, o que a gente fez? Naquele dia, eu pedi para vocês medirem o que? A distância, né? Do ponto do teodolito até era aquele pilar. Então, estava a régua aqui, né? A gente tinha aqui o equipamento, certo? E vocês colocaram a mira em direção ao equipamento. Vocês se lembram que tinham os fios? Se lembram, né? Fio superior, inferior, encontrava uma altura. Se a gente ampliasse, lembram, né? Se a gente ampliasse aqueles fios, na verdade o que a gente encontrou lá foi, tá? Deixa eu trocar a cor aqui. Claro que eu vou ampliar, que aqueles fios têm uma escala muito menor, né? Mas que são números. Cadê o apagador? Aqui. O que acontece? Lá tinha o fio do meio, o inferior e o superior, tá? Mas que no final das contas, o que a gente tinha de dados lá era o que? Era um triângulo retângulo com o valor do ângulo que vocês encontraram, certo? Com a altura. E com o valor do ângulo e da altura, a gente encontrou essa distância aqui, né? Do ponto A até o ponto B. E esse foi o nosso exercício. Só que como a topografia foi... Dá para enxergar? Dá para visualizar? Mas enfim, só para representar então, a essência aquele dia da nossa atividade foi utilizar Pitágoras. Só que como a topografia não envolve só teoria, ela precisou ser complementada na questão dos fios, né, superior, inferior, envolvendo aqueles cálculos então. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui. Então, beleza. Então, com duas direções horizontais, a gente forma um ângulo horizontal, certo? Um outro elemento que a gente tem na topografia, que ele é muito importante, essa parte seria importantíssimo que a gente conseguisse, na realidade, estar presente para explicar para vocês, que às vezes não é um negócio difícil, mas às vezes é um pouco complexo de entender inicialmente, tá? A diferença entre eles. Então, na topografia, a gente vai ter um elemento que se chama azimuth, tá? Esse termo vocês vão encontrar bastante. O que é o azimuth? Ele é, tá, uma medida em ângulo, em graus, de um ponto que eu marquei em relação ao norte, certo? Então, eu tenho um certo ponto, imagina como se ele fosse uma reta, aqui, ó, eu tenho um ângulo a partir do norte. Vou voltar aqui de novo
o quadro para tentar explicar no quadro. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Aí. Então, como que funciona o azimuth? Então, onde que eu posso ir? Até aqui. Certo. Então, o azimuth, como é que funciona? Imagina que a gente tem um eixo aqui, ó. Norte para baixo. Sul, fazer maior. Então, a gente tem o norte, o sul, o leste e o oeste. Todos de acordo? Não aparece invertido aí não, né? Aparece certinho. Tá certo. Então, beleza. O que acontece? Digamos que eu vou ter aqui... Vou marcar alguns pontos aqui. Ponto A, B, C e o ponto D. Qual que vai ser a medida do meu azimuth desses pontos? Tá? Então, lembrando a regra do azimuth. É o ângulo a partir do norte. Lembre sempre disso. Aqui vocês conseguem identificar que é um plano cartesiano, né? Então, aqui Sim. no norte, ele é o quê? Ele é 0 graus. 90 graus no leste. 180 graus, não vai aparecer. Cento e 80 graus. E no oeste, 270 graus. Então, se eu perguntasse, qual que é o azimuth do ponto A? Qual que seria esse valor? 45? Oi? 45? Olhando, seria 45, né? Basicamente. Ele seria daqui até o ponto, né? Vou tracejar aqui para não ter que apagar. Então, esse seria o meu azimuth do ponto A. AZA. Tá? Ou eu posso colocar ele como número 1. Ficou pequeno minha letra aí, né? Ou dá de ler esse AZ? Dá para ler isso daqui ou não? Hein? Dá para ler, professor. Dá para ler? Tá. O azimuth A. Certo. Mais ou menos 45, é claro. Mas como que eu meço esse azimuth? Com o auxílio de uma bússola, se o meu equipamento não tiver uma bússola, o que a gente faz? A gente posiciona o equipamento para o norte. Então, meu norte, digamos que é para cá. Eu viro o equipamento para cá, travei meu norte. Onde que vai estar o meu ponto? Travei, zerei a minha marcação, giro. No que eu giro, eu atinjo a minha mira. Aí eu vou no equipamento e vejo quanto que ficou, né, o valor do ângulo na horizontal. Ou seja, o meu azimuth. Se tivesse que girar mais ainda, travo no norte, continuo girando, enfim, até eu encontrar o meu ponto. Sendo que esse ângulo, a partir do norte, é o meu azimuth. No B, então, ele viria daqui até aqui, né? Meu azimuth seria esse ângulo. Então, ele seria 90 graus, concordam? Sim. Mais um pouquinho. Esse seria o meu azimuth. Então, esse seria o meu azimuth B. Meu C. Faria todo o contorno sobre o A, o B, chegaria até o ponto C. Então, esse seria o meu azimuth C. Concordam que ele é 180 graus mais um pouquinho? Isso é importante que vocês entendam para a gente ver. Um outro fator que é o rumo, né?
Então, vai ter, é um outro jeito de representar. Então, eu sei que o meu ponto C é 180 mais aqui uns 30 graus. Daria uns 210 graus no meu azimuth, olhando por cima. E se fosse aqui no último quadrante, no quarto, o meu ponto D? Ele faria o contorno todo até o D. Então, meu azimuth D, ele seria esse elemento aqui. Agora, o D, me digam uma coisa. Vocês concordam com o azimuth D? Ele seria 300, em vez de ser, digamos aqui, ó, no C, ele é 180 mais um pedaço. O nosso D seria o quê? 360 menos esse pedacinho aqui. A gente poderia calcular assim, né? Se a gente não tivesse o equipamento. Digamos que eu dei só esse ângulo aqui, entre o norte. Ele seria, então, 360 menos esse pedaço. É mais fácil de se calcular assim do que se calcular 270 mais esse outro pedaço. Concordam? Todo mundo conseguiu visualizar essas subtrações e somas? Sim. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando, beleza. Continuando. Então, esse é o nosso azimuth. Nosso valor do azimuth, ou seja, o seu valor, varia se contando a partir do norte geográfico até a projeção de um alvo com o horizonte, ou seja, na horizontal. Um outro elemento aqui da nossa topografia é o rumo. Só que o rumo, acho que vocês já até viram essa sigla, né? O rumo, ele é determinado por quadrantes. Quais? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Igual a gente aprendia lá, né? Desde lá o nosso ensino fundamental já tinha os quadrantes do plano cartesiano. Aqui não é diferente. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Só que agora o rumo, ele na verdade ele foi alterado por quadrantes. Ele não é determinado simplesmente do ângulo norte. Ele vai ter uma informação a mais que é qual quadrante que vai estar aquele ponto, certo? Então o que acontece? Vocês têm que gravar o seguinte aqui no rumo. O rumo ele sempre varia de 0 a 90 graus. Correto? Ele não vai ter outro valor entre esse intervalo. Em que o eixo principal do nosso rumo, ele é de norte a sul. Ou seja, o nosso eixo principal já é norte-sul. É o mais importante, digamos assim. Norte-sul. Em que o rumo, ele vai ser o ângulo. Como o meu principal é o norte, ele vai ser o quê? Ou norte em direção ao leste, ou norte em direção ao oeste. A mesma coisa para o sul. O sul ele é mais importante. Então, o meu ângulo vai ser, o meu ângulo ou o meu rumo, ele vai ser de sul para leste ou de sul para oeste. O valor que der do meu ponto nessa direção, ou seja, nesse rumo, né, vai ser o valor dele em ângulo. Sendo que, para mim representar o quadrante, eu tenho que representar a sigla. Digamos, esse ponto 1 aqui. Olha só. Deixa eu tirar o mouse de cima. Aqui. O ponto 1. Então, ele tem 30 graus e 15 minutos NE. O que isso significa? O meu ponto, tá? Ele andou do norte, NE, de norte, em direção ao leste, 30 graus. Certo? No próprio escrito do rumo, acredito que seja simples de entender. Ele andou do norte em direção ao leste, 30 graus. Aqui, no quarto quadrante, norte em direção ao oeste. Então, aqui também 30 graus e 15 minutos, só que agora é do norte em direção ao oeste. E aqui a medida angular é a mesma, tá? Para os 4 pontos aqui, nesses 4 pontos que a gente tem de exemplo. Só que a gente vai ter de diferença é o quê? É aqui
a indicação do quadrante do rumo. Então, daqui do sul para leste, SE. S em direção a E. Aqui SW, sul para oeste. Então, S indo para W vai ser o tamanho do nosso ângulo, essa medida. Ficou claro? Deu para entender? Deixa eu só voltar aqui para a gente exemplificar no nosso azimuth que a gente estava. Deu para compreender que o rumo ele é uma medida em quadrante? Sim. Só que aqui vamos ver, eu vou pegar os mesmos pontos, ó, só que eu vou apagar o meu azimuth. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo deixar o meu azimuth. Deixa eu ver se eu consigo pegar um canetão vermelho aqui, só um minuto. Pronto, o meu canetão vermelho vai ser o meu azimuth, o meu rumo, correto? Qual que seria o meu rumo do ponto A? O que vocês acreditam que seria? O meu rumo nesse primeiro quadrante, né? Ele é NE, ou seja, ele é do norte em direção ao leste. Aqui vai ser E e W, tá? No rumo. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que vai ser o meu rumo aqui? Vai ser do N, do norte, para o meu E, tá? Só que ele vai ser limitado ao meu ponto A. Então, ele vai ser daqui a aqui, o meu rumo. Nesse caso aqui, o meu rumo, qual que vai ser a minha comparação entre rumo e azimuth? O meu rumo, ele vai ser igual ao meu azimuth, correto? Porque meu azimuth também anda. Por mais que ele, a partir do leste, ele continue, no primeiro quadrante ele tem a mesma movimentação do meu rumo. Ele vai de norte em direção ao leste. Então, no primeiro quadrante, o meu rumo vai ser igual ao meu azimuth. Já no meu segundo quadrante, o que acontece? Eu tenho meu ponto B aqui, não tem? No segundo quadrante, ele não é mais NE, ele é SE, tá? Ele é do sul, porque o sul é o meu eixo principal, norte e sul é o eixo principal. Ele é do sul em direção ao leste. Então, ele vai pegar de sul até o leste. Então, essa medida aqui vai ser o meu rumo. Só que se eu tivesse o valor do meu azimuth, do ponto B, que é essa linha aqui, como que eu encontraria esse rumo? Nesse caso aqui, no nosso segundo quadrante, aqui não vai aparecer, o nosso rumo, então, vou colocar pequenininho aqui, mas eu vou explicar ali no slide também. O nosso rumo seria o quê? 180 graus, né? O todo, que é o meu rumo mais o meu azimuth, menos o meu azimuth, que é isso aqui. Se eu tirar o meu azimuth de 180, sobra só o valor do meu rumo, correto? Então, 180 graus menos o meu azimuth é igual ao meu rumo. Já no ponto C, é de SW, né? Ele é SW, então é de S para W, de sul para oeste. Então, nesse sentido, vai dar o nosso rumo. Que o nosso rumo no terceiro quadrante, ele vai ser 108, nosso azimuth, tá? O nosso rumo vai ser o valor do nosso azimuth, correto? Aqui o azimuth dele, ó. O nosso rumo vai ser o valor de 180, na verdade, o nosso azimuth, o AZ, tirando isso aqui, ó, o 180. Se tirar o 180, vai sobrar o nosso rumo, correto? E para o último quadrante, né, o nosso rumo vai ser NW,
né? Aquele é NW. Então ele vai ser daqui até aqui, ó. Só esse pequeno trechinho aqui, o nosso rumo. Nesse caso, o nosso rumo vai ser o quê? Por isso que eu falei do 360 graus aquela hora. Ele vai ser o 360 graus, né? Menos o meu azimuth. Porque o meu azimuth é tudo isso daqui. O meu rumo é isso daqui. Faltou para fechar o círculo. Então ele é o 360 menos o azimuth, sobra o meu rumo. Por que eu estou explicando dessa forma? Para mostrar para vocês que não precisa necessariamente, para fazer cálculo de rumo e azimuth, vocês decorarem as fórmulas, né? Simplesmente com observação e ter uma noção ali geométrica, vocês conseguem se virar bastante no cálculo de rumo e azimuth, converter de um para o outro. Voltando. Alguma dúvida? Tudo certo? Manda um oi aí pra gente ver se tá tudo ok. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui também no grupo. Vou dar uma... Tranquilo. Beleza. Além disso, então, pessoal, a gente tem no rumo alguns casos especiais. Quando o nosso ponto estiver diretamente para o sul, ele vai ser 0 graus S, só S, sozinho, né? Quando estiver em direção ao norte, 90 graus. Para o leste, para o oeste, 90 graus. E para o nosso norte, em direção retinho para o nosso norte, 0 graus. Então, no eixo principal, 0 graus. E nos outros eixos, 90 graus. E simplesmente uma letra, que é a direção do rumo. A gente vai ter esses casos especiais aqui. E aqui, então, eu trouxe aquilo que eu acabei de explicar. O rumo, a gente tem o quadrante. A gente pode converter tanto azimuth em rumo, como em rumo em azimuth. Então, durante um apuro, não sei, às vezes vocês estão fazendo a prova do ENAD daqui a algum tempo. E aí cai uma questão para converter rumo e azimuth. Mas vocês não tem como decorar isso daqui, né? Mas simplesmente vendo e observando, vocês conseguem determinar as fórmulas de rumo e azimuth. E depois é só substituir. Então, fiz a fórmula do meu rumo aqui, ó, no quadrante 2. Ele é 180 menos o meu azimuth. Então, se eu também isolar o meu azimuth dessa fórmula, eu chego na fórmula do azimuth com o rumo para encontrar o azimuth. Né? Pode isolar um lado, aqui está isolado os rumos e aqui está isolado o azimuth da nossa equação. É só trabalhar isso matematicamente que vocês chegam lá. Ou também como eu deixei aqui. E aqui está uma forma escrita dessas fórmulas. Às vezes fica mais fácil de visualizar. Então, no primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimuth. No segundo, o rumo é 180 menos o azimuth. No terceiro, o rumo é igual ao azimuth menos 180. E no quarto, 360 menos o azimuth. Beleza? Bom, e partindo já para outro assunto, nós temos então também os ângulos, sendo que em topografia a gente vai ter duas divisões em ângulos, tá? A gente vai ter o ângulo então horizontal e o ângulo vertical. O horizontal é igual eu expliquei agora há pouco, e o vertical é um ângulo que a gente viu lá na nossa aula prática. A gente viu então um ângulo vertical, que o ângulo horizontal ele é o quê? Com o equipamento nivelado. Lembra que a gente nivelou o equipamento? Deu um trabalho para encontrar os níveis? Então, com o equipamento nivelado, eu tenho a direção para um ponto, com a direção para outro ponto, eu vou encontrar, então, o meu ângulo horizontal. A parte do horizontal é mais simples, tá? O ângulo vertical, ele também é determinado pela diferença entre duas direções verticais. Ali foi horizontal. Só que ele tem algumas jurisdições diferentes, que são o vertical zenital, tá? O vertical de altura
e o vertical na diral. Em topografia, vocês podem gravar isso, o eixo que está apontando para cima, para o céu, tá, olha a posição em relação ao equipamento. Ele está totalmente nivelado, tá certo? E em direção ao céu, a gente tem um ângulo chamado, então, uma direção chamada zênite. E se for o inverso disso, para o chão, tá? Mas sempre nivelado ao nível do terreno, do equipamento, esse outro vetor aqui vai ser chamado de nadir. Então, aqui a gente tem o vertical zenital, que é a partir do zênite, e aqui tem o vertical nadiral, tá? Que é o complemento, digamos, do nosso zênite. Quando o equipamento deu um giro maior do que ele passou do 0 graus, tá vendo? Sendo que o mais comum, o mais prático, até porque é mais simples de realizar os cálculos, a gente tem que simplificar sempre, é o zenital e o vertical de altura. O que é o vertical de altura? Está nivelado. A gente tem a partir do ângulo zero. Então, a gente tem para cima ou para baixo. Na nossa atividade, a gente utilizou a diferença de altura dos fios, né? Mas a gente poderia ter realizado esse cálculo de altura, mesmo caso, né? Encontrei um ponto. Deixa eu até voltar aqui. Cadê? Vamos imaginar uma situação aqui. Ah, vocês nunca viram topografia na vida, mas vocês já viram matemática básica. Supondo que vocês sabem ao menos medir um ângulo com o teodolito, com o equipamento, mas vocês não sabem as fórmulas, os procedimentos, enfim. Mas por algum motivo vocês querem determinar a altura de algum objeto, né? Olha uma solução simples. Vou supor que eu tenha um prédio aqui. Então, a gente tem um prédio aqui. Certo? Vai ficar um pouco fora de escala. Aqui a gente tem o nosso solo, tá? Nossa cota zero. Beleza? E aqui em azul eu vou desenhar o nosso teodolito. Ele vai estar apontando aqui. O que acontece? Se eu quisesse medir a altura desse prédio, o que eu poderia fazer? Com aquele ângulo vertical de altura. Tá? Deixa eu voltar de novo rapidão. Então aqui, ó, com esse ângulo vertical de altura, tá vendo? A gente poderia medir a altura desse prédio. Como? Então aqui vai estar zerado, né? Vai ter uma linha em direção ao meu prédio. Eu posso, então, mirar lá em cima do meu prédio. Peguei o meu teodolito, girei ele até ver a pontinha do prédio. E anotei o valor desse ângulo. E aí um colega já tinha ficado lá com a minha régua aqui, né? E eu consegui achar essa distância. Ou, se eu não quiser, mais prático, não quero realizar o cálculo de distância, esqueci a fórmula. Pega uma trena e mede, tá? Uma trena de fita, enfim. Ou até não precisa ser de fita, só vai mudar o valor do ângulo, vai ficar mais próximo. Uma de 10 metros, por exemplo, depende da altura do prédio, mas enfim. Então eu encontrei o valor da distância. Aqui é um ângulo de 90 graus, concorda? Então, tá? Com essa forma, eu consigo encontrar essa altura, correto?
simplesmente por trigonometria básica. E aí iria faltar o quê? A altura do meu equipamento. Lembra que tinha a medição da altura do equipamento? Todo mundo lembra disso? Se alguém não lembra, tá? Lá na nossa aula prática, teve uma parte que a gente tinha que medir a altura do equipamento. Então, seria essa altura encontrada por cálculo, mais a altura, tá, do meu equipamento. Eu teria encontrado a altura do edifício. Às vezes, de maneira muito mais prática do que... Na verdade, é bem difícil a gente medir uma altura de um prédio, digamos, com uma trena, né? Se for muito alto. Então, tudo isso aí tá para nos auxiliar nessas questões. É claro que hoje em dia a gente tem as estações totais, então tudo vai ficando um pouquinho mais fácil. Mas, inclusive, se vocês quiserem... eu quero verificar... Isso eu estou dando exemplo num teodolito, tá? Que é um equipamento simples. Claro que a precisão influencia, mas eu quero verificar se a concretagem de uma laje foi concretada no nível certo, deu de uma laje para outra a diferença de altura que a gente previu no projeto. Então eu vou lá com o meu teodolito, que é um equipamento mais simples, e faço, né, essa medição rápida aí. Já dá para ter uma ideia. Certo? Além disso, nós vamos ter algumas medidas em topografia que são o quê? São as distâncias. Tá? A distância ela é determinada em distância horizontal, distância vertical, dV, e distância inclinada. Então, imagina que isso daqui é um morro. Ó. Tem o ponto A lá em cima e o ponto B lá embaixo. Sendo que distância horizontal é a distância do ponto A até o B como plano horizontal, a menor distância do ponto A até o B no plano horizontal, vertical igualmente, né? Dá para ver, por isso que tem que nivelar o equipamento, ele tem que estar sempre bem niveladinho para essas contas darem certo. Isso aqui tem que estar totalmente reto, certo? Esse ângulo aqui tem que ser sempre com 90 graus. Só que essas linhas são imaginárias, é claro. E por fim tem a distância inclinada, que é a distância do ponto A até o B em linha reta, sendo a menor distância possível, tá certo? A inclinada, então, do ponto A diretamente, horizontal no eixo X e vertical no eixo Y. Aqui dá para a gente visualizar melhor, então. Distância horizontal na linha do horizonte, vertical, tá? Em direção ao céu, sempre reto, e inclinada de um ponto até o outro, diretamente, sendo a menor distância, todas as distâncias têm que ser a menor possível, tá? Sempre seguindo esse parâmetro. Vamos lá então. Planimetria. O que acontece com a planimetria? Então, a planimetria, entendendo tudo aquilo que a gente falou, vai ser um método de levantamento topográfico que vai visar determinar a posição de objetos, tanto como naturais, artificiais, objetos existentes, às vezes, em algum local. Isso também é importante num projeto topográfico. Então, se vocês forem ver, claro que contendo o nível de detalhamento necessário, esses elementos devem constar, né? Às vezes uma árvore muito grande, às vezes algum ponto, às vezes tem um buraco, não sei. Tudo que vocês acharem relevante para colocar dentro da representação do projeto de vocês, é importante colocar fazendo levantamento topográfico. Sendo que na planimetria vai ser basicamente o quê? Os ângulos e as distâncias. Correto? Tudo que a gente viu ali agora há pouco. No Brasil, a gente tem... Lembra que a gente estava falando dos dados, né? Então, a gente tem, então, a nossa rede planimétrica brasileira, que possui como referência estações geodésicas espalhadas pelo território brasileiro. A rede planimétrica
é mantida e foi estabelecida pelo IBGE. Então, a gente também pode coletar esses dados, né, na parte de georreferenciamento, que é coletar dados externos e interpolar e chegar a um resultado, né, nosso, a partir de dados já coletados previamente. Sendo que o levantamento planimétrico, tá, ele vai ser constituído por 3 fases. O reconhecimento de campo, igual eu falei. Precisa ver algum detalhe que vai impedir o meu levantamento. Então, vamos mover esse ponto um pouco para lá. Ou não. Né? Vai ter que encontrar outra solução. Sendo que também aqui na planimetria não é considerado as elevações. Então, só o nosso teodolito vai estar reto. Então, só é considerado as diferenças de ângulo na horizontal, porque aqui é planimetria, tá? Então, a gente vai determinar a relação dos objetos dentro do plano, certo? Deixa eu passar aqui que eu já vou explicando no outro também. Então, aqui exemplo de um levantamento planimétrico. Então, a gente tem um reconhecimento de campo, certo? Eu falei, vou levantar esses pontos aqui para determinar uma área. Correto. Depois, a gente faz o levantamento de uma figura geométrica, que é a poligonal, que é essa figura aqui, uma figura geométrica poligonal. E depois o levantamento de detalhes. A gente pode colocar, às vezes, uma árvore aqui, um estacionamento, às vezes está passando um rio. Enfim, tudo que vocês considerarem que pode ser importante. Se quiser colocar, sei lá, um cachorro, se vocês acharem que é importante colocar aqui. Claro que um cachorro se move, né? Talvez não seja um melhor exemplo, mas esse é um exemplo que não teria tanta relevância. Mas se vocês quiserem representar, tá? Cada um pode representar o que achar relevante. E aí a gente compõe esses dados. É interessante aqui mostrar, né, os ângulos. Igual aqui, simplesmente no AutoCAD, a gente já conseguiria sem nenhum programa de topografia. É claro que os programas de topografia são CAD, né? Mas com o AutoCAD simples lá, que é o nosso geralzão, a gente conseguiria inserir esses pontos, com os ângulos que a gente mediu, ó, já medir a área pelo AutoCAD. Tem a ferramenta de medir área, marquei os pontos, lá eu vou inserindo, já meço a área. Sendo que, olha só que interessante, aqui os pontos que estão anotados, eles são o quê? Ó, tem a medida aqui, ó, SE, ou seja, são as medidas dos rumos, correto? Então lá foi, na verdade não foi medido. Provavelmente pode ter sido medido o azimuth, mas na hora de inserir aqui no projeto foi inserido os nossos rumos, correto? Então aqui a gente tem 60 graus de S para E, de sul para leste. Aqui mais um exemplo, ó. Tá o outro ponto. Aqui os pontos são onde o nosso teodolito se encontrou. Então ele esteve no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5. Em que cada ponto desse encontrou uma informação de rumo e azimuth. Sendo que no último exemplo aqui, ó, igual a gente viu, ó, 0 graus para norte. A gente chegou ao ponto de rumo 0. Certo? Acho que deu para entender. Ficou claro, né? E dentre as poligonais, a gente tem o que? Tem a norma, tá? Essa aqui é a NBR 13133. Vocês podem precisar lá dos métodos de topografia. E lá ela classifica as poligonais, que são esses eixos, em... Deixa eu ver se vai passar aqui. Deixa eu explicar isso aqui, que eu acho que antes fica mais interessante. As poligonais, tá? Elas podem ser fechadas, igual essas, que são os pontos de levantamento. Acho que isso ficou claro. As abertas, que são mais realizadas muitas vezes em estradas. Então, vou de um ponto, vou no outro. E vou medir no meu azimuth, rumo, enfim, todos os pontos aqui necessários para compor o meu projeto. E tem a enquadrada. A enquadrada, digamos, o ponto 1 ele só é alinhado com o ponto anterior, tá? E assim por diante. Nenhum ponto tem relação com o outro. Já na enquadrada, esses dois pontos vão ter relação com os dois próximos pontos, tá? Eles vão estar, os dados deles vão estar sempre em duplas, tá vendo? O que vai permitir depois fechar uma poligonal para verificar se o enquadramento está certo. Por isso que é chamado de enquadrado. A gente tem uma poligonal aberta, correto? Cada aqui, ó, ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5.
A gente tem o que, então? A principal, que é essa aqui, que é a que a gente faz a medição. A secundária, que serve para a gente determinar outros pontos além desse, caso tenha algum elemento, né? Igual aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma árvore. E eu teria que marcar esse ponto I aqui, tá vendo? Bem esse pontinho aqui. Eu não tenho nenhum ponto que o meu teodolito passou, ó, nem o E2, nem o E1 vai permitir que eu mire aqui. Então, eu crio um ponto secundário, uma poligonal secundária, do E1 em direção ao E6 e faço todas as medições necessárias, marcando os pontos, tá? E a auxiliar, ela se enquadraria no mesmo padrão, tá? Pra gente, só que ela talvez poderia, digamos aqui é uma árvore, correto? Teoricamente a gente não vai tirar essa árvore. A auxiliar serve, por exemplo, às vezes eu estou aqui na obra, estacionou um caminhão para descarregar, mas se eu ficar esperando aqui eu vou perder o meu dia de trabalho. Então a gente faz umas auxiliares para conseguir determinar esses pontos com outras poligonais, sem ser, digamos, as principais. Digamos, só um quebra-galho, a gente pode usar esse termo para as auxiliares, para a gente determinar outro ponto. E depois da planimetria, a gente tem o quê? A altimetria. A altimetria ela já vai ter a finalidade de representar o relevo, a altitude, enfim, todos esses dados. A altimetria ela é fundamental aqui para a engenharia, igual está falando no texto, principalmente em esgoto, estrada, planejamento urbano, terraplanagem. Por quê? Eu tenho uma cota de 1 metro aqui, eu sei que para ocorrer o escoamento da minha água, drenagem, enfim, tudo que for necessário, eu tenho que ter uma inclinação, e essa inclinação tem que ser muito bem determinada. Senão, ou não vai escorrer, ou, né, eu posso determinar que a velocidade também do escoamento vai ser inferior, enfim. A partir do dado de inclinação, a gente consegue chegar a inúmeros dados que vão nos ajudar aí a compor o nosso projeto. Sendo que na altimetria a gente tem então dois conceitos, o conceito de cota e altitude. Sendo que cota é a distância medida ao longo da vertical de um ponto até um plano de referência qualquer. E a altitude ortométrica, o H, é a medida da vertical entre um ponto da superfície física da Terra, tá? Ou seja, da Terra, em relação à referência altimétrica, nível médio dos mares. Então, altitude ortométrica é a altitude em relação ao nível do mar. E a cota é a medida em relação a um ponto. Eu quero que seja... meu plano vai ser a minha rua. Então, lá é a cota zero. Igual eu mostrei aqui, né, no quadro agora há pouco do prédio. Lá era a minha cota zero. Eu utilizei aquele plano como referência, né? Mas eu poderia ter utilizado a altitude em relação ao nível do mar. E tudo isso tem um procedimento de cálculo para a gente chegar ao resultado necessário. Sendo que a gente tem, então, diversos métodos para a gente encontrar esse relevo, os desníveis, enfim. Que as precisões podem variar tanto de centímetros, décimos, até décimos de milímetro, né? Isso vai depender tanto da precisão do equipamento, como o local, como quem estiver ocupando, enfim. Mas é possível chegar a precisão muito boa, tá? Sendo que a gente tem vários tipos de métodos de nivelamento para realizar a altimetria, que é o geométrico, o trigonométrico e por GNSS, que é por relacionado aos nossos dados. A gente pega a rede e utiliza como referência, tá? Sendo que no Brasil as altitudes são definidas por meio da rede altimétrica brasileira, que possui referências de nível materializadas por um conjunto de pontos pelo território brasileiro. Essa rede foi definida a partir de um dado altimétrico, que vai ser associado ao nível dos mares, determinado pelo marégrafo em Imbituba, Santa Catarina, tá? Sendo que essa rede também foi estabelecida pelo IBGE. Então, a partir de altimetria, a gente pode determinar um exemplo já em obra, corte e aterro.
Às vezes o terreno é muito acidentado, vai ter que cortar. Serra, né? Principalmente em estradas, tem que cortar. Ou vai ter que aterrar. E isso é muito importante para prever, inclusive, o volume do aterro. Porque eu posso cortar o aterro de um local, em vez de eu comprar ou ter um deslocamento de terra, enfim, eu posso aterrar outro ponto. Então, essa gestão, né, feita com dados retirados da topografia são muito importantes, principalmente do ponto de vista econômico de uma obra, né? Isso aí você pode ganhar muito, evitar, economizar muito dinheiro numa construção, principalmente em estradas, se você conseguir dimensionar legal essa questão de corte e aterro de um determinado local. Sendo que o levantamento plano-altimétrico, ou seja, o que é a plano-altimetria? É a junção da planimetria com a altimetria. O que acontece? Eu já estou fazendo a medição aqui, preciso de outros dados. Eu já meço, faço as medidas tanto horizontais como verticais daquele ponto. Então a gente junta essa questão dos dados e faz a plane-altimetria. Igual eu falei, em campo a gente coleta os dados. Depois os cálculos, a produção dos mapas, cartas, enfim, é no computador. Só que aí você chegou no computador, eu quero fazer uma planimetria, uma altimetria aqui desse local. E eu só tenho a planimetria. E aí você vai ter que voltar lá a coletar esses dados. Como é que você vai encontrar o mesmo ponto exatamente? Enfim, vai te dar muito serviço. Então, eu estou marcando aqui um ponto, já marco um ponto horizontal, eu já vou marcar as medidas verticais também, né? Em ambos os planos, para a gente chegar a resultados que a gente quiser depois. Coleta tudo que é possível e depois ver o que a gente consegue fazer de resultado, né? Não vai faltar, é melhor sobrar dado do que faltar. Só que é claro que isso tem que ser muito bem dimensionado também. Por isso que é importante ter consciência do que está coletando, né? Para saber o que você tem que entregar também. Igual a parte do levantamento de campo. Muito mais importante a gente saber o que precisa ser feito antes de iniciar, para que às vezes seja evitado trabalho em excesso, como também faltar dados, né? Que vai dar mais trabalho. Mas, por fim, acredito que é melhor pecar no excesso do que na falta. O prejuízo talvez será menor. Certo? Não teremos atividades hoje, pois teremos prova semana que vem e já estamos apertados no tempo. Deixa eu ver 20 e 10. Deixa eu ver se eu já... Pessoal, vamos... Todo mundo tá aí? Todo mundo ok? Deu para entender? Alguma dúvida? Alô, alô, alô? Pessoal, agora eu vou repassar aqui se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e já falar, tá? Eu vou repassar aqui nossas aulas antigas para a gente dar uma revisada por cima. E daí, se vocês lembrarem, vocês já podem falar. Bom, vamos começar lá na nossa aula 1, né? A gente tem aqui os tópicos. A gente tem a parte do conceito do que é topografia, né? Que é a ferramenta que confere ao homem a capacidade de descrever o espaço físico com medidas precisas, né? Envolvendo ângulos, dimensões, distâncias, desníveis, enfim. Então, isso é a topografia. Aqui a gente tem a parte da topografia, a utilidade dela, acho que todo mundo já viu isso daí, para construir estradas, agronomia, enfim, arquitetura, engenharia, pode ser muito utilizado. A gente pode utilizar para dados cadastrais de referenciamento hidrográficos, seja dos nossos rios. A gente pode verificar alinhamentos, as-built. As-built serve para quê?
construir um prédio, então tem que ver se ele foi construído de acordo com o projeto. Então eu faço um as-built, né? Faço a verificação. Minas, uso capião, enfim, eu posso tudo com isso determinar a topografia. Alguém quer entrar? Que igual eu já falei na aula de hoje, tem a planimetria e a altimetria, né? E a plana e a altimetria. E aqui a gente tem um exemplo de planta plana e altimétrica, porque tem dados tanto na horizontal quanto na vertical, que são as nossas cotas de nível aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Parece que é um segundo piso, tá com 2,90 o nosso piso aqui, né? Então essa é uma cota de altura. Sendo que a gente tem a representação gráfica, tá? Que são as nossas curvas de nível, tudo certinho. Tem a fotogrametria que eu mostrei para vocês, tá? A gente pode fazer o levantamento topográfico por drones, enfim, o equipamento consegue rastrear fazer tipo uma imagem 3D desse local, gerando depois um levantamento mais prático e mais preciso também. Tem um videozinho que a gente viu lá na primeira aula. Tudo isso tem para vocês no PDF, no portal, tudo certinho, tá? A gente viu então a parte de coleta de dados, tudo certinho, todas as etapas, todos os dados que são coletados. A curva de nível, a gente viu também. Perfil topográfico, lembrando que perfil significa corte, né? Seção. Então, o perfil topográfico é um corte. Aqui de A a B, da nossa topografia, chegou a essa imagem no nosso perfil, representando a altitude. Marcos geodésicos, a geodésica, que são elementos da topografia que nos permite locar determinados pontos. Então, no loteamento eu tenho um piquete marcando as divisas do meu terreno. A gente viu essa questão de centro geodésico, que são só pontos, né, no Brasil, que marcam alguns dados. Principais erros de estudos topográficos, pessoal. Vamos gravar isso daqui, ó. Então a gente pode ter alguns erros de instrumento, como é que manuseia, condições ambientais e erros do profissional, tá? Lembrando de aprofundar um pouquinho mais aqui nesses aqui também. São as etapas anteriores ao projeto, então, como a gente falou hoje. Levantamento de campo, processamento das informações, né? A gente coletou lá em campo as informações, processa, representa o gráfico, faz o memorial descritivo e aí faz o projeto, né? De acordo com a topografia. Alguma dúvida dessa aula 1? Aula 1.1. A gente tem a aula 1.2, que tratava do teodolito. A gente falou aqui então do teodolito, que são equipamentos que permitem realizar medições de ângulos verticais e horizontais. Então lembra que eu falei que lá na nossa... Quando a gente estava lá na escola ainda, tinha então... o professor dava as medidas para a gente encontrar as áreas. Aqui a gente tem que buscar essas medidas, esses valores, com os teodolitos, com medições de ângulos verticais e horizontais. Sendo que o nosso teodolito tem precisão baixa, média e alta. A gente tem utilização topográfica, geodésicos e astronômicos, tem esses 3 tipos, tá? Sendo que eles podem ser ópticos, mecânicos ou digitais. Aqui a gente tem então discriminando também os elementos do nosso teodolito. Deixa eu ver se eu acho um negócio que eu falei hoje. Não vai ter, que é a questão da altitude do nível do equipamento. O azimute, né, que a gente teve aula hoje, a partir do norte. Tem a taquiometria ou estadimetria, que é o procedimento de levantamento de campo que tem por base
o teodolito. Então, utilizando o teodolito, a gente faz as medições, enfim, e miramos nessas miras, que são as miras estadimétricas, né? Que nós vamos encontrar exatamente o que nós pretendemos. Pode ser a distância, com a distância a gente encontra a altura a gente pode encontrar, às vezes, áreas, enfim, o que for necessário, a gente pode fazer as medições e chegar ao resultado. De novo, zenit, nadir. Tá? Olha o ângulo do nosso aparelho, está nivelado, então aqui a gente tem o nosso ângulo zenital e o ângulo nadiral, sendo que aqui é o ângulo em relação à horizontal. O bom da nossa disciplina é que os assuntos, eles são sempre meio que se complementam. Além do teodolito, pessoal, a gente tem então aqui está errado, tá? Tem que arrumar. Tem a nossa estação total. Já a estação total, ela seria um equipamento mais completo, que ela consegue medir a distância, em vez de a gente ter que ficar calculando, ela manda um laser lá e mede. A gente pode medir os ângulos, mas isso o teodolito faz. Ela tem um microprocessador interno. Esse microprocessador interno, na verdade, é um computador. Então, algumas coisas assim que a gente precisa realizar ali, a gente já realiza em campo. Não precisa ir no computador com os dados e processar eles para chegar ao resultado desejado. Sendo que as nossas estações totais, como ela tem um computador interno, ela já tem que estar programada, ou seja, organizada, para que eu saiba o resultado que eu quero, correto? Né? Então, a gente vai ter estação total para construção civil, para levantamento topográfico geral, levantamento topográfico de precisão e robóticos. Então, dentro do meu teodolito, eu tenho que estar tudo certinho para saber o que a gente vai fazer. Sendo que no teodolito também a gente tem erro, que pode ser tanto ambiental, quanto instrumental, quanto pessoal, né? Quem estiver trabalhando ali. E lá a gente vai ter a classificação desses erros, que eles podem ser grosseiros, tá? Às vezes por engano de notação, erro na medição, coisas que era só olhar a medida e viu errado, tá? São erros sistemáticos também, que é a segunda classe, que são às vezes chuva, às vezes o equipamento está errado, enfim, desnível, problemas técnicos, digamos assim. E os aleatórios, que é quando, mesmo quando está tudo certinho, pode acontecer. Então, esses são os erros aleatórios. Aqui nós temos as aplicações da estação total, do equipamento. Pode fazer, então, muita coisa com esse equipamento, né? Mas sempre a partir do levantamento de dados. E aqui a gente entra na parte do dado. O que acontece com o dado? Né? O datum, pessoal, é uma representação. A gente teve 3 aulas aí só de datum. Tentando, né? A gente puxa os dados do geoide, né? Que já são os dados baseados na superfície real física. E a gente tem um elipsoide, tá? Que esse elipsoide tenta chegar a dados parecidos com o do geoide, porque a nossa superfície não é perfeita. Então, os datums nos permitem puxar esses dados para que a gente possa coletar essas informações desse banco de dados e a gente fazer os nossos cálculos, correto? Sendo que, qual que é o formato da Terra, então, se eu perguntar? O formato real da Terra é o quê? É um geoide, né? Que é um formato, ele não é perfeito. Que Gauss ele caracterizou essa superfície geoidal como uma superfície equipotencial do campo de gravidade. Ou seja, devido à sua deformação, cada ponto vai ter
um ponto diferente de gravidade, tanto que a gravidade não é o mesmo valor em todos os pontos da Terra, sendo que o nível do mar ele não vai ter diferença. Datum geodésico, que é para que serve? Tá? Então, datum geodésico é um modelo matemático no qual é representada a superfície terrestre numa carta. Então, pegou a superfície terrestre, planificou ela, né? E a gente pegou e chegou a esses dados matemáticos, valores matemáticos. Então, aqui a gente tem um exemplo. O geóide é o formato da Terra. Aí tem o datum global, que ele tenta se assemelhar, mas em alguns pontos, ó, vai ter um erro muito grande, não compensa. A gente faz o quê? Faz um datum local, um datum que vai conseguir se assemelhar mais próximo ao geóide. Todas as aulas vocês têm acesso, né? Deixa eu ver. A gente tem, então, a partir dos dados, que são os dados locais, a gente tem, então, nosso sistema geodésico brasileiro, que vão compor, né, o nosso sistema de redes. Essas redes vão compor alguns dados, tá? Mais uma vez, datum global, o elipsoide, o centro da Terra, e a gente tem, então, os locais que tentam fazer análises em pontos que dariam um erro muito grande, como, por exemplo, aqui. Então, eu posso fazer um datum local se assemelhando o mais próximo possível da forma da Terra, geóide. A gente tem esses dados que são os mais conhecidos e utilizados no Brasil, que é o Córrego Alegre, o WGS-34 e o SAD-69. Sendo que no Brasil, um dos primeiros foi o Córrego Alegre, o brasileiro. Porém, a gente, a partir do ano 2000, a gente começou a utilizar o SIRGAS 2000, né, que ele é das Américas. Aqui a gente tem a diferença dos dados, que são os dados, né, do SIRGAS e para o SAD. Então, você pode ver que a gente tem talvez uma precisão maior, né, nesse ponto aqui em relação ao geóide, né? Sendo que esses dados podem ser interpolados. Então, essas diferenças aqui, com um cálculo realizado, encontra essa diferença, o que vai reduzir também o erro lá na frente, né, de acordo com o seu datum. E por fim, pessoal, a gente vai ter então sistemas de transformação de coordenadas, né? A gente tem então coordenadas geodésicas, naturais, elipsoidais e retangulares. Sendo que as naturais, que são de acordo com, pode ser de acordo com a nossa altura, azimuth, o zênite, que são aquelas informações que a gente já viu. Elipsoidais são informações do elipsoide, ou seja, do datum. Então, no datum tem todos esses dados aqui, ó, semi-eixo maior da Terra, excentricidade, vai ter o achatamento da Terra, o raio, enfim, todos esses pontos para ajudar a gente a calcular algum outro ponto que a gente deseja. E as retangulares, que são as comuns. No plano X e Y, a gente pode ter o Z para determinar a altitude daquele ponto também. Junto a isso, a gente tem o quê? Projeções, que são a cilíndrica, a cônica e a azimutal. A mais comum vai ser a cilíndrica, né, que vai permitir que a gente vai compor, na verdade, a Mercator, vai permitir que a gente chegue na UTM, que é a Universal Transversa de Mercator, que dividiu a Terra em fusos, né, de grau em grau, fazendo com que a gente chegue a diversos quadrantes. E a gente tem também aqui projeção equivalente, não precisa, nem a conforme, distante não. Tá? Vocês podem focar então aqui na parte da Mercator, tá? Que vai ser a mais importante.
E tem até uma questão que eu passei para vocês sobre a UTM já na 2. Na sessão acho que 2.1 ou 2.2, se eu não me engano. Ou foi no trabalhinho de vocês. Mas vocês podem focar na UTM, beleza? O fator de redução. Não precisa focar na transformação. A transformação, inclusive, teve uma atividade que vocês tinham que entrar no site, né? Todo mundo conseguiu? Nessa unidade aqui, tinha que ter entrado no site para fazer a conversão de coordenadas, né, do sistema de informações. Deu certo ou não? Alô? Deu certo, professor. Então, beleza. Aqui está o site do conversor. Pessoal, eu tenho que começar uma outra aula agora, às 8h30. Saindo o link aqui, dando para baixar a nossa aula, eu já publico lá no YouTube também, para quem quiser rever. E durante a semana, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar lá no Telegram, que a gente pode auxiliar vocês. E daí, segunda-feira que vem, a aula corre normalmente, tá? Não vai ser semana de provas. Toda a aula vai acontecer normal. Beleza? Alguma dúvida? Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Obrigado pela presença de todos. Fico à disposição aí. Qualquer coisa, manda no Telegram lá alguma dúvida, que a gente responde vocês. Ok? Ok, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.